obrigado por terem vindo. Temos pela frente uma questão que vamos ver em que medida é que vamos subdividi-la. O que define a cultura europeia e se há uma cultura europeia são as questões que nos são propostas pela organização. E para debatermos temos um produtor de cinema, Paulo Branco, e um poeta e crítico literário, também ocasionalmente crítico de cinema, Pedro Mexia. Vamos começar por colocar a questão ao público sobre a cultura europeia. Se há uma cultura europeia, existe uma cultura europeia? Foi a pergunta que nos pediram que colocássemos, e as pessoas têm um aparelhinho aí onde podem votar. Carregando no 1 dizem que sim, existe uma cultura europeia. Carregando no 2 dizem que não, não existe uma cultura europeia. Agora, o modo como entendem a pergunta é inteiramente da vossa exclusiva responsabilidade. E no fim repetiremos a pergunta para ver se depois desta conversa alguma coisa mudou na forma como os presentes, o público entende esta questão. Vamos esperar que todos possam votar e quando terminar, e não têm de pagar. E pronto, já temos aqui os resultados e os resultados são de que perto de 60% dos participantes dizem que sim, existe uma cultura europeia, mas há mais de 40% de pessoas na sala que dizem que não. Vamos ver de que modo é que estas opiniões evoluem ao longo desta conversa. Boa tarde, Paulo Branco. Boa tarde, Pedro Mexia. Muito brevemente, se tivessem de votar, votavam sim ou não? Eu votava não. Não existe uma cultura europeia. Pedro Mexia. Eu pensava que estava aqui para defender o não e vou votar sim, e eu pensava que o Paulo Branco ia dizer que sim, então pronto, eu é sim. Pronto, já temos o debate garantido porque temos opiniões divergentes. Nada como opiniões divergentes para termos um bom debate. Para além de, evidentemente, do sim ou do não, que é um aspecto, digamos, lateral deste problema, o que vamos debater, no fundo, é o que é que define uma cultura europeia e de que modo é que nos definimos a nós mesmos dentro dela, da cultura, em sentido lato. Mas eu queria começar então pelo Paulo Branco, pela forma como... Mas não, o Paulo Branco diz que não existe uma cultura europeia, portanto, o Paulo Branco está contra a maioria desta sala. Não é uma questão de estar contra a maioria ou não, é preciso também perceber-se o que é ou não cultura europeia. Como é que se pode haver uma cultura europeia que se nada foi feito para isso? Quer dizer, neste momento a própria Europa, em termos culturais, não existe e acho que não se quer existir, nem quer que se exista, de uma certa maneira. Quer dizer, cada vez mais há realmente cada uma identidades nacionais, há uma cultura própria e alguns países até têm várias culturas próprias, como sabe, basta ver o caso da nossa vizinha Espanha, não é? Há realmente, se quiseres, todo esse trabalho, uma cultura europeia, essencialmente só poderia existir, se houvesse uma verdadeira vontade. A Europa devia ter sido construída em termos da ideia da cultura, era isso que podia aproximar os povos, e foi exatamente o contrário. A cultura é qualquer coisa completamente marginal no discurso europeu. O neoliberalismo, que sabe, neste momento tomou conta de tudo, a economia, tudo isso. E, portanto, em termos culturais, a Europa não existe. Não existe, nem querem que exista. Em termos culturais, não num sentido de uma cultura em sentido amplo, abrangente. Não, na cultura em sentido amplo. Não há uma tentativa de compreensão de cada uma das diversas culturas que existem em cada país, a compreensão dos outros. Não há aquela necessidade de promover o conhecimento do outro. Não há, pelo contrário. E o que é que se está a passar cada vez mais é ver, quer dizer, uma Europa que está cada vez mais a fechar-se. Basta uma pequena crise ou uma grande crise, que chamarem, em termos económicos e financeiros, para os nacionalismos voltarem outra vez, para realmente a não aceitação do outro começar a existir. Quer dizer, basta ver, inclusivamente, a Europa, para mim, não é o espaço dos 7 ou 8 países europeus principais. Para mim, vai dos Urais
até aqui à nossa pequena ponta Cabo da ocidental, não é? E se reparar a esse nível, cada vez mais há as barreiras que começam a existir, quer dizer, os pequenos racismos, os pequenos nacionalismos, as pequenas condescendências. Quando existe aquela condescendência, por exemplo, um bocado absurda, e a Gaiola Dourada, por exemplo, é um dos exemplos disso, quer dizer, em que a gente somos tratados como povo de segunda e que nós próprios olhamos para aquilo como se fosse um filme extraordinário. Portanto, mas isso é outro debate. Mas, se quiser, é se reparar, de uma certa maneira, portanto, a cultura tem que se criar. E o Paulo tem sentido que isso se tem alargado esse... Eu penso que sim, eu penso que neste momento agora, quer dizer, nos últimos anos tem-se alargado essas fronteiras. Se repara, antigamente havia, se quiser, mesmo em termos de difusão, quer dizer, da cultura, das artes de cada um dos países, uma maior abertura do que cá existe. Agora, claro, há as elites que gostam de guardar, quer dizer, o conhecimento pelos próprios, que nos próprios meios de comunicação dizem, comprei os filmes na Amazon, que vi os filmes na internet, e filmes que não são legendados em português, não são, quer dizer, que só eles é que têm acesso e gabam-se disso, mas nada fazem para que essa difusão se possa acontecer quer dizer, em cada um dos países. Isto não é só cá, existe em todos os lados, quer dizer, e portanto há, se quiser, neste momento há cada vez mais um desfazamento entre o que é uma Europa, o que é que poderia ser uma cultura europeia e o que é nem mais. Agora, devia existir ou não, isso é outro debate, quer dizer, como é que devia existir, isso é outra história, mas eu vou só aqui em termos de blog. Eu um dia fui ver o Godard por outras coisas à Suíça e falámos um bocadinho disso e o Godard disse, não, mas a cultura europeia não existe, e digo assim, porque a Europa nunca o quis. E talvez ainda bem. E ele deu um exemplo. A Europa começou, e nos anos 50, com uma associação para defender o carvão e o aço. Desde que a Europa se ocupou do carvão e o aço desapareceram. Portanto, talvez seja melhor não se ocupar da cultura. Pronto, isso é uma blague só para lançar, portanto, muito godardiana, mas pronto, mas de uma certa maneira... Pedro Mexia, em que sentido então é que a cultura europeia existe, para teres votado sim? A julgar agora pelo que disse o Paulo Branco, nós afinal estamos em desacordo, porque o nosso ponto de partida é diferente, isto é, para mim a Europa não é a União Europeia. Quando me falam da Europa, eu não penso na União Europeia. Eu estou de acordo com o Paulo Branco que não há uma política cultural europeia, mas a Europa já existia antes de haver a União Europeia, vai continuar a existir depois de haver a União Europeia, e eu não identifico as duas coisas. E, aliás, quando eu presumi que me tinham convidado para defender o não, dada a minha condição de eurocético, enfim, de tudo ocético em geral, mas neste caso de eurocético, pensei que tinha a ver com isso. Agora, uma política europeia, em alguns casos, há tentativas disso, apesar de tudo, por acaso no cinema até é um exemplo onde não é dos piores casos, apesar de tudo há programas europeus, apesar de tudo há redes de salas europeias, funcionam melhor ou pior, o Paulo Branco sabe muito melhor que eu, porque é a vida dele, mas existe qualquer coisinha, o que depois não existe necessariamente, e foi interessante que o Paulo Branco tivesse falado da Gaiola, quer dizer, da Gaiola Aberta, também é um bom filme, da Gaiola Dourada logo no princípio, porque há problemas que não são problemas de política cultural, são problemas de quase de como é que eu ia dizer, de psicologia cultural dos povos. O sucesso da Gaiola Dourada, que eu não vi o filme, aliás não tenciono ver, mas portanto não vou comentar, mas o sucesso do filme diz-nos alguma coisa, e fingir que o sucesso do filme não nos diz alguma coisa sobre a relação, por exemplo, dos portugueses com o seu cinema, para dar o caso do cinema e para dar o caso de Portugal, mas em geral da cultura europeia, embora noutros países a questão seja mais, há países que têm mais autoestima cultural do que nós, isso acho que não se pode dizer que isso é problema da União Europeia ou das políticas culturais. Então, em que sentido é que dizias no início que sim, existe uma cultura europeia? Não, existe uma cultura europeia no sentido, um dos livros que está indicado, digamos assim, como sugestão de leitura para esta sessão,
é o livro do Steiner, chamado A Ideia da Europa, e também 2 livros do professor Eduardo Lourenço, etc. E há sempre aquela ideia, claro que existe cultura europeia no sentido, claro que existe o Shakespeare e o Goethe e o Thomas Mann, e isso é cultura europeia. Quando eu penso em cultura europeia, é nisso que penso. Não penso na comissão, não sei o quê, para os assuntos culturais. Penso nas grandes figuras que fizeram a Europa, antes de haver Europa, Um património antes comum. de haver nações, as nações modernas, um património comum com o qual eu me identifico, com o qual, exatamente, cultura ocidental, cultura ocidental, diferente. exatamente. Aliás, no texto que escrevi, que me pediram Cultura ocidental. esta semana para o Diário de Notícias sobre esta sessão, falava disso. Para mim, tem mais utilidade de dizer cultura ocidental do que cultura europeia. É um critério mais imediato para mim. Agora, a política cultural não existe, de facto, significativamente a nível europeu, como neste momento não existe significativamente a nível nacional, quase em lado nenhum. Eu lembro-me que, nomeadamente, bom, para além da questão de uma ideia da política cultural, neste momento há, além das ideias, há o dinheiro. Eu lembro-me, por exemplo, recentemente em Inglaterra houve um determinado município que uma determinada Câmara que cortou o orçamento da cultura em 100%, que é um corte interessante, um corte interessante. E pronto, acabou. Disseram, meus amigos, não há. Portanto, mas esse é um problema, digamos, ou não, esperemos que sim, conjuntural. Agora, o problema de fazer uma cultura europeia com 27 países, uma das coisas engraçadas, e para dar outra vez um exemplo do cinema, uma das expressões mais ofensivas que se pode utilizar para classificar um filme é o Europudim. Sim. Que é um filme com um realizador húngaro e atores franceses, sim, filmado, não sei português. Nós, à partida, podemos dizer, bom, isto é uma ótima ideia, que é juntar talentos de várias partes do mundo e colaborar. Na verdade, grande parte desses filmes, há boas exceções, devo dizer, até porque há muitos cineastas que trabalham em países que não o seu país de origem, portanto, há boas exceções, mas a maioria dessas coproduções correm mal. Correm mal porque os filmes não têm identidade, é uma salganhada. Há depois a questão das dobragens, que tirando os italianos, acho que ninguém sabe fazer dobragens na Europa. Felizmente nós não temos dobragens, é uma exceção cultural portuguesa, se calhar vamos falar na exceção cultural, sim. É uma das boas exceções culturais portuguesas. Agora perdi-me, já não sei o que dizer a seguir, mas... O Paulo Branco tem trabalhado com coproduções e normalmente diz ser ao pudim quando claro. São maus filmes, não é? Não, eu queria dizer que realmente eu duvido, vamos lá ver, como eu dizia, falámos da cultura ocidental e penso que de uma certa maneira a ideia de cultura europeia é completamente utópica, porque uma das grandes forças que existe neste continente é a diversidade e as suas identidades diversas, quer dizer, nós somos, comparado, inclusivamente, se vamos até à Rússia com os países, da Federação Russa, como se falarmos também dos países bálticos, dos países, seja o que for, realmente o que é forte, na Europa é esta diversificação e esta coisa. Eu penso que, neste momento, a cultura na Europa, se podia chamar isso, seria realmente cada vez mais a promoção do conhecimento do outro. E através do conhecimento do outro, acho que todas as identidades e todas essas culturas ganhariam imenso, e se enriqueceriam imenso. E é isso que falta, porquê? Porque realmente a Europa foi, de uma certa maneira, e eu também sei que uma coisa, eu não estou a falar aqui em termos de Europa, em termos de espaço europeu institucionalizado, porque isso está completamente construído, no fundo, neste momento está nas mãos, de uma burocracia que se impôs, de um determinado tipo está completamente fora de controle, da pessoa comum, porque houve realmente uma burocracia muito grande que se impôs e das suas instituições, e daí todas estas apostas nestes chamados Europudins, mas não é só em termos de cinema, penso que é em termos gerais. Portanto, aí, como eu dizia, só não me quero repetir, realmente o que devia haver é essa preocupação. Essa preocupação não existe, porque realmente, por outro lado, realmente quando começou a ideia da Europa devia ser uma ideia cultural, devia ser essa ideia. E tudo o resto mas começou por ser económica e foi exatamente o contrário. Neste momento, nós a matriz da União Europeia. Nós somos a pequena gota e todos esses apoios são completamente ridículos relativamente aos apoios em todas as outras áreas, ridículos e mal distribuídos
e, sobretudo, não permitem-se realmente esse trabalho convenientemente. E, agora, a Europa em si também já é um continente com imensos problemas. Uma pessoa não pode esquecer que os grandes massacres aconteceram na Europa nos últimos 100 anos, não é? Quer dizer, se há realmente um país, quer dizer, onde devia ser exatamente o contrário, quer dizer, do que é na Europa, quer dizer, dos quais um foi há pouco tempo aqui mesmo ao nosso lado. Quer dizer, é preciso não esquecer que a antiga Iugoslávia está a 3 horas de viagem nossa, quer dizer, e passa-se ali e nós olhámos para o lado todos. Portanto, a própria Europa em si, o conceito de Europa, é qualquer coisa que neste momento, eu penso que há aí grandes debatentes. O problema de quem debate aqui são todos, a maior parte deles, os próprios construtores daquilo que, de uma certa maneira, eu critico. Quer dizer, basta olhar para todos a maior parte dos oradores quando olha para aquilo, quer dizer, são todas pessoas que estão dentro de um sistema, que estão dentro de umas instituições, vivem dessas instituições, vivem disso, têm tempo, inclusive, para passar aqui as tardes todas ou 2 dias, e depois, quer dizer, eu penso, espero que estes debates surtam alguma coisa, mas não acredito, porque é isso. Em termos culturais, o Paulo Branco, uma das coisas que me disse ontem quando falei consigo, antes de virmos para este debate, foi de que queria fazer uma distinção entre arte e cultura. Há uma grande confusão. Há uma grande confusão. A arte por definição, e isso o Pedro Mexia falará de certeza muito melhor que eu. Portanto, eu quero deixar a palavra isso ao Pedro, que nesse momento deve ter alguém, se há alguém que pode falar melhor que isso, é isso. Quer fazer no sentido que, o artista, por definição, de uma certa maneira, tirando, quer dizer, no mundo ocidental, estamos a falar no mundo ocidental, é quase uma aventura individual. E, sobretudo, muitas vezes, uma aventura individual e é, sobretudo, pessoas que são, quer dizer, de uma certa maneira, pode ser uma definição romântica, mas tem alguma verdade. Quer dizer, a arte em si é alguma coisa que está contra o seu tempo, está em avanço sobre o seu tempo. Portanto, há uma grande dificuldade, se quiser, para realmente aqueles que são verdadeiramente revolucionários no lado artístico serem, se quiser, de uma certa maneira, ou compreendidos ou estimados ao seu valor. Ela também só existe, como dizia o Proust, de uma certa maneira, só alguns o reconhecerem na altura, porque se não houver ninguém, então, quer dizer, então aí ninguém reconhece. Mas, por outro lado, a cultura, por sua vez, normalmente é uma normalização, se quiser, do meu ponto de vista, se quiser, quer dizer, é a recuperação dessas enormes, quer dizer, contribuições que os artistas dão. Mas já é numa fase de recuperação e, se quiser, de uma série de integração depois dentro dessa identidade de cada povo, o que pode, de uma certa maneira, dar depois se quiser, esse enriquecimento que eu falo. Mas isso, pronto, eu não sou um especialista disto, isto realmente eu estou a falar. Não, mas é uma distinção e uma mas acho que há sempre uma grande... Quando se faz no estabelecer. discurso dos políticos, realmente, que é isso que às vezes é um bocado chocante, é que eles falam da arte e da cultura como se fosse a mesma coisa, quer dizer, e não percebem, quer dizer, que há aqui, por um lado, eles têm que criar todo o sistema para que realmente, em termos de educação, em termos de acesso à cultura, em serem isso tudo, realmente as populações possam enriquecer e, por outro lado, têm que criar também condições para que haja uma liberdade total ao nível dos artistas para eles poderem exprimir também, depois com reconhecimento ou não. Não pode ser analisado imediatamente, como é neste momento, por números, por sondagens, por isto, e se um filme é só visto por 10 mil pessoas é uma merda de um filme, se é visto por 500 mil é um filme não sei quê, se um livro é lido, quer dizer, quantas pessoas leem o Herbert Welder, e apesar de tudo, nos nossos, quer dizer, quantas pessoas liam o Pessoa aqui há 30 anos? Ou há 40 anos. Quantas pessoas conheciam Pessoa? Quer dizer, são situações que têm que se perceber que não é por uma obra ou um artista, de uma certa maneira, não ter o reconhecimento público imediato que o valor deles está em causa. Público e massificado. Quer dizer, ao contrário. Normalmente, quer dizer, não quer dizer que não haja grandes obras que têm o reconhecimento imediato. Têm a sorte disso. Mas não é um critério. Quer dizer, e é essa, quer dizer, e cada vez a nossa sociedade está muito mais, quer dizer, mas muito mais, quer dizer, focada sobre uma análise economicista imediata, quer dizer, da arte, o que é absolutamente chocante para mim. Partindo desta premissa, Pedro, pode-se dizer que a arte é, de certa forma, uma luta contra a cultura, em certo sentido?
Bom, Contra a cultura dominante, pelo menos. Essa pergunta é sofisticada demais para mim, mas eu vou responder, vou retomar um bocadinho essa distinção, porque eu acho que a distinção é real e é útil, mas dentro dessa distinção há uma subdistinção, que é, de facto, é verdade que uma pessoa pode ter uma obra-prima na gaveta e há artistas escritores, pintores, que fizeram obras completamente sozinhos e completamente isolados, completamente marginalizados. Há certas artes, chamadas artes de espetáculo, em que isso não é possível. Ou seja, uma pessoa não pode fazer um filme. Hoje em dia é mais fácil, apesar de tudo, porque o digital vai revolucionar um bocadinho isso, mas enfim, de qualquer maneira, não pode fazer certamente uma grande produção, e a história do cinema está cheio de pessoas, e não das mais pequenas, como o caso do Orson Welles, que passou a vida toda a tentar fazer filmes e a não conseguir, e a filmar um bocado aqui, outro bocado acolá, e os produtores a mexerem-lhe na montagem, e a cortarem-lhe o financiamento, etc. Portanto, há artes em que tem que haver uma possibilidade de o artista poder arranjar meios para poder criar, em que a ideia, de facto, romântica do artista criador para si próprio não é verdadeiramente operativa, porque exige equipas técnicas, exige meios técnicos, etc. Exige construir cenários, exige alugar teatros, essas coisas todas. E, portanto, aí entra uma questão que é a questão do papel de quem pode apoiar. E que existem duas tradições completamente diferentes. Uma tradição que me é mais simpática, que é a tradição americana do mecenato, se quisermos, das fundações, de um mecenato que tem uma contrapartida, por um lado, fiscal para os mecenas, e que tem, em alguns casos, uma contrapartida de prestígio, digamos assim. Aliás, se não houvesse não a contrapartida fiscal, mas a contrapartida de prestígio, não teria havido grande parte da arte ocidental, que se fez em grande medida com mecenas e com aristocratas e papas e não sei o quê, encomendar obras-primas, porque isso os engrandecia, não é? Portanto, há sempre uma troca nesse sentido. Mas, em última análise, o Estado tem que ter um papel. E eu, que não sou tudo menos estatista, acho que ao Estado cabe zelar pela aquilo que se pode chamar a biodiversidade cultural. Ou seja, a possibilidade de fazer coisas que não podem ser feitas apenas com as regras do mercado. Não pode haver ópera ou atividades desse género, pelo menos em Portugal, com a bilheteira. E, portanto, nesse sentido, se entender que uma sociedade decente é uma sociedade onde as artes têm um papel, ou a cultura, se podemos fazer essa distinção, tem um papel relevante, então cabe ao Estado não deixar que elas morram e não confundir as noções de público com as noções de grande público, porque tudo tem um público. A poesia tem um público, estranhamente. Os livros de poesia, o Herbert Weller até tem muito público, mas outros poetas têm um público. Quer dizer, a maioria dos poetas portugueses, não vou citar nomes para não ser desagradável com eles, embora a frase não tenha nada de desagradável. A maioria dos poetas portugueses, se pensarem agora de repente em poetas portugueses vivos, eu digo-vos que nenhum desses poetas, tirando um, vende 1000 exemplares dos livros dele. Nenhum. Tirando Manuel Alegre, nenhum poeta português vende 1000 exemplares. Nenhum. Portanto, estamos a falar de uma coisa que tem aparentemente um prestígio, uma aura, mas que corresponde, quer dizer, as pessoas todas aqui desta sala, não sei quantas pessoas desta sala levam, não, mas logo no ginásio, em que vão estar... São 1200 no ginásio. Pronto. Se todos comprassem um exemplar... Acho que vou buscar uns exemplares a casa, para a sessão de logo. O segundo ponto é que eu acho que Todos falam do Alberto Heller. Sim. Isso é outra coisa. O segundo ponto tem a ver com, e foi bom porque o Paulo Branco ter falado da questão da Jugoslávia, porque nós às vezes tendemos a partir, e o próprio Steiner é muito culpado nisso, temos a ter a ideia de uma ideia, quer dizer, não é totalmente culpado porque ele nunca esquece também de falar do Holocausto, etc. Portanto, honra lhe seja feita que ele não esquece isso. Mas existe um bocado uma ideia idealista da Europa. Por exemplo, na verdade... A ideia de que é um espaço de liberdade, Não, é um bocado aquilo que o Paulo estava a dizer. A verdade é que
é verdade que a ideia de cultura é uma ideia fundadora e determinante na Europa, mas de facto o que nasceu foi uma comunidade do carvão e do aço. E portanto convém não idealizar muito a importância, sobretudo na dimensão política, da cultura, que é grande parte das vezes instrumentalizada enfim, o próprio Steiner diz uma coisa engraçada neste livro, Na Ideia da Europa. Diz o seguinte: pode ser que o futuro da ideia da Europa, a haver algum, dependa menos de um banco central e dos subsídios da agricultura, do investimento em tecnologia ou de taxas alfandegárias comuns, do que nos querem fazer crer. Pode ser que a OCDE ou a NATO, a maior extensão do euro ou das burocracias parlamentares segundo o modelo do Luxemburgo, não constituam a dinâmica primordial da visão europeia. Isto é bonito. Mas ele também põe de forma dubitativa. Mas quer dizer, vamos lá ver. Todas estas coisas são coisas importantes. O euro é uma questão importante. Não faz sentido, por exemplo, opor a discussão sobre o euro à discussão sobre a cultura. Não faz sentido. É como opor a poesia ao almoço. A pessoa pode almoçar e ler poesia. Eu sou um bom exemplo. Quem faz as duas coisas. E, portanto, acho que há uma idealização da ideia da Europa como se a Europa, como se houvesse sempre uma... Quer dizer, este livro é um bom exemplo, eu vou falar disto depois logo. Este livro é Jorge Steiner, A Ideia da Europa, prefácio de Durão Barroso. Há uma decalagem terrível nesta capa, mas é a vida. Há um aspecto em que eu suspeito que o Pedro Mexia e o Paulo Branco terão uma diferença de opiniões maior, que é em relação ao papel do Estado. O Pedro, aliás, já falou, já disse que a ideia de mecenato mais próxima da prática norte-americana, lhe é mais cara do que a ideia de intervenção do Estado, embora também tenha sido... Eu acho que não, vamos lá ver, eu acho que não estamos em desacordo. Então, eu acho que quer dizer, o que é que... Vamos lá ver, o que é que os financiamentos, ou que a possibilidade de poder o cinema se exprimir, que exista, que sejam de uma maneira ou de outra, para nós, agentes, é exatamente a mesma. Agora, as nossas elites, o Dr. António Mexia, o Dr. Ferreira de Oliveira, quer que eu dê mais exemplos, andamos a brincar ou quê? Se fosse para darem dinheiro ao Benfica ou ao Costense, talvez deem. Agora, para a cultura, estamos a brincar, quer dizer, o problema é uma questão também de como é que se diz, da sociedade civil que nós temos. Quer dizer, o que se passa neste país é absolutamente aterrador, mas aterrador. Quer dizer, e nesse sentido diferente do que se passa noutros países. Eu lembro-me que o Dr. Miguel Paz do Amaral, que neste momento está na moda aí nas coisas, a certa altura dá uma entrevista, depois de ter comprado a maior parte de todas as editoras em Portugal, a dizer que nunca tinha lido um livro. Quer dizer, vamos lá ver onde é que a gente está. Quer dizer, é preciso ver em que país é que a gente está. Onde é que a gente chega. Nós estamos num país em que o cinema... Existe neste momento uma lei que o Estado não precisa de investir um tostão. Mas um tostão. Essa lei, pura e simplesmente, pede às grandes empresas portuguesas que exportam todos os seus dividendos, não sei para onde, para dar uma contribuição, como em qualquer país da Europa, mínima, ridícula, não é? Uma pequena taxa que poderia, de uma certa maneira, financiar não só a produção cinematográfica, como desenvolver a exibição e a distribuição e acabar com muitas coisas que estão a acabar. Esses senhores, pura e simplesmente, a lei foi votada, a lei foi regulamentada, proclamada pelo Sr. Presidente da República, e os senhores, puramente e publicamente, dizem que não pagam. Você vê algum jornal, quer dizer, ou algum comentador a sério dizer que estes senhores iam ir todos para a cadeia? E esses senhores é o doutor, eu posso, é o doutor Zé Albaba, o doutor, neste caso até o doutor Belmiro de Azevedo, que ele agora já comprou a Zonaia, a doutora Isabel dos Santos, etc, etc. E dizem pura e simplesmente que não pagam. Quer dizer, o que eu quero dizer neste momento, então a gente também vai dizer que não pagam os nossos impostos, pura e simplesmente, porque eles dizem que não pagam porque acham que não concordam com a lei. Mas a lei existe. A lei existe. E a lei, mesmo se eles contestam a lei, primeiro têm que pagar, depois contestam. Que é o que se passa com qualquer um de nós. E alguém fala nisso? Ninguém. Pura e simplesmente está tudo calado. E porquê? E se fosse isso, porque o Estado percebe-se quem é que são os senhores que estão no Estado. Basta perceber quem é que há 20 anos, quem é que nos dirige e quais são as ligações que eles têm com estes grupos económicos. Todos eles. Epá, é preciso... Vamos lá ver uma coisa.
Foi aprovada agora a fusão da Zone e da PT e não sei como é lá da Zone e da Sonai, etc. Quem é que é o presidente da Zone? Basta ver quem é que é o presidente da Autoridade da Concorrência. Basta ver de onde é que vem, de que escritório de advogados ele vem. E que esse escritório de advogados, quem é que é esse escritório, para quem trabalhava esse escritório de advogados. Isto é o país que temos. Portanto, quer dizer, neste momento há uma lei que permite, pelo menos a parte do cinema, de poder, independentemente de qualquer pressão estatal, de poder existir. Essa lei não é cumprida. Agora, relativamente à ópera, relativamente ao teatro, relativamente a isso, a todas as outras formas de expressão artística que necessitam realmente serem financiados, quer dizer, não só não há o Estado, como não há também as empresas em Portugal. E isso é um país que, quer dizer, e depois pode-se falar, e a Europa? Isso era, por exemplo, aí, quer dizer, a política europeia devia ser, para voltarmos ao nosso tema, porque senão já derivámos isto, já vamos qualquer dia, já estamos a falar, sei lá de quê, do pastel de nata, quer dizer, isso sim, uma grande coisa cultural, não é? O nosso grande emblema é o pastel de nata. Agora, mas quer dizer, se quiser, relativamente à Europa, devia ter a preocupação disso. A política europeia, como teve para a agricultura, se tivesse tido a mesma coisa para a cultura, as coisas eram diferentes. E não impor, se quiser, que um filme português tem que ter 3 países que entrem financeiramente no filme para poderem apoiar, que é o problema que existe neste momento nos sistemas europeus. Você tem um projeto, por exemplo, do Pedro Costa, ou coisas tudo, ou se arranjam alguns financiamentos em termos de noutros países e noutras coisas, ou um jovem cineasta. O Pedro Costa ainda vai arranjando uns sonzinhos, mas qualquer um projeto, quer dizer, que seja extremamente ambicioso de um cineasta, você só consegue dinheiro da Europa se tiver conseguir convencer outros países. E eu estou a falar para Portugal, como estou a falar para a Eslovénia, como para a Eslováquia, para quem quer que seja. Ora, isso acaba, muitas vezes, por criar aqueles produtos híbridos, porque nós temos que trazer um técnico, às vezes quando é os técnicos lá vai, mas quer dizer, temos que de uma certa maneira depois, mas os franceses só entram se aquilo tiver metade for falado em francês. Os tais não entram só se não sei o que isso. Quer dizer, e portanto, a Europa neste momento, quer dizer, é uma das principais, se quiser, neste caso, cúmplices de um sistema que existe e que no fundo é extremamente pouco interessante, quer dizer, isto é para dizer. Desculpem eu às vezes derivar, mas eu às vezes... O Paulo está a falar em termos de cinema e conhecendo o resto da vida cultural europeia, acha que o mundo do cinema é um mundo com regras muito próprias ou isso alarga-se depois às outras atividades culturais? Quer dizer, alargando para a questão cultural de uma forma mais vasta, parece-lhe que se reproduz esse modelo nas outras áreas também? Eu penso que ainda por cima é mais restritivo, quer dizer, os apoios europeus às outras áreas. Quer dizer, eu não percebo porque é que realmente, neste momento, com as dificuldades que existem no apoio ao teatro e que existem no apoio, por exemplo, ao São Carlos, em Portugal, a Europa não deveria ter, de uma certa maneira, linhas de apoio que pudessem permitir e que compensar, se quiser um pouco este falhanço que existe neste momento nos apoios por questões de prioridades que este governo decidiu, este e outros, não é? Quer dizer, depois ao teatro e à ópera em Portugal. Eu penso que era uma das coisas que a Europa deveria, quer dizer assim, calma, o São Carlos foi, apesar de tudo, um dos centros mais importantes a seguir à Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque uma parte dos teatros tinham sido, quer dizer, dos grandes teatros de ópera tinham sofrido com a Segunda Guerra Mundial e, de uma certa maneira, mesmo num tempo da ditadura, o São Carlos foi um dos monumentos da ópera em termos mundiais. Não percebo porque é que, de uma certa maneira, a própria Europa não se pode preocupar, e a Comissão Europeia, e apoiar, e de maneira que o São Carlos possa ultrapassar, se quiser, este vazio imenso onde ele está neste momento inserido e que para nós portugueses era extremamente importante, por exemplo, para mim, como cidadão, extremamente importante, por exemplo, a ópera não desapareça neste país. E é o que está neste momento a passar. O diagnóstico de Paulo Branco assenta muito nesta premissa. Basta olharmos para a nossa sociedade para vermos quem é que são as elites e como é que as elites não promovem, se bem entendi, o interesse e capturaram as formas institucionais de apoio, reproduzindo aquilo que não lhes interessa, no fundo.
que lhes interessa, não passando a cultura por isso. Este diagnóstico parece-te que é exclusivamente português ou é um diagnóstico que se pode alargar ao resto da Europa? Eu acho que tem uma dimensão muito portuguesa. Aliás, por exemplo, os historiadores das descobertas e dos historiadores da arte também têm comparado, por exemplo, o investimento que a Espanha fez no seu auge económico na monumentalidade arquitetónica e nas encomendas a pintores e a escultores e não sei o que mais, com o que aconteceu em Portugal. O nosso património, não temos um Velázquez. O nosso património, comparado com o auge económico que nós tivemos em certa altura da nossa história, não é extraordinário. Quer dizer, é extraordinário para a dimensão do país que somos. Sim. Mas a Espanha, quando tinha muito dinheiro, deixou uma marca avassaladora na cultura europeia e nós não deixámos uma marca avassaladora. Depois temos, felizmente, uma grande literatura, mas a nossa marca não foi e portanto, se calhar essa ideia de que as elites provavelmente preocupam-se com outras coisas do que com as artes, não foi uma coisa que começou, porque às vezes há uma ideia de dizer isto começou agora com a crise, isto começou com o Bloco Central, ou isto começou com o Salazar, ou isto começou com... Estas coisas em geral têm um lastro bastante maior. Eu acho que no caso português, tal como no caso, depois há aquela distinção que pode ou não ter utilidade, tem alguma distinção entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, entre protestantismo e catolicismo, entre uma relação saudável ou não com o dinheiro. Só que essa distinção, que enfim, Max Weber e essas coisas Sim. todas, que tem o seu interesse, mas depois tem desmentidos também colossais. Temos, por exemplo, se há um país que é um museu, é a Itália. E a Itália é um país católico. E no caso da Itália, a Itália é um caso muito interessante porque mostra, e o esplendor, por exemplo, renascentista, mostra que não há nenhuma contradição entre a arte e o dinheiro. Nenhuma. A ideia de que a arte e o dinheiro são coisas... o Best tem aquela coisa que é arte e finança, que é uma expressão que eu acho que essa já acho um bocadinho puxada, mas de facto, países com esplendor material, quer dizer, a verdade é que dos bancos podem nascer os Miguel Ângelos. Podem, por mais estranho que pareça. E, portanto, historicamente, essa oposição um bocadinho instintiva do dinheiro como uma espécie de coisa detestável não é forçosamente verdade do ponto de vista histórico. Também há outra questão que tem a ver com a dimensão... O Miguel Ângelo dirigir os nossos bancos. Acho que essa coisa devia ser mais. Há outra questão que tem a ver com a dimensão dos países. Nós olhamos para a França e uma minoria em França é muita gente. Isso em Portugal é uma minoria em essencial Portugal são meia dúzia. Portanto, há esta questão de escala, Paulo Branco? Eu acho que essa questão de escala é um bocado falaciosa também. Quer dizer a pujança das artes e a pujança, se quiser, da cultura não tem a ver com a dimensão de cada país. Você veja, a própria Espanha em si tem... Mas o apoio e a influência... Tem quando depende do mercado, Paulo. Tem quando depende do mercado. E a influência pública. Está bem, mas normalmente, vamos lá ver uma coisa. Eu estou a falar... para mim, eu quando falo nas artes, sobretudo... Para mim, o mercado é universal, não é local. Percebe? Uma das coisas que foi a grande contradição que existe neste país, e eu isso posso exemplificar, percebe? Que, realmente, os nossos cineastas mais comerciais são aqueles que são mais radicais. Quer dizer, não há ninguém que se compare ao Sr. Manuel Oliveira. Isso eu posso dar aqui exemplos, nem sequer gaiolas douradas. Isso posso dar exemplos, quer dizer, que realmente o Sr. Manuel Oliveira, há filmes do Sr. Manuel Oliveira que estrearam em mais de 50 países. Vamos ver se a gente se entende. Não é por acaso que o Sr. Manuel Oliveira, e não foi só com os apoios nacionais, conseguiu, durante 20 anos, eu consegui produzir todos os anos um filme do Sr. Manuel Oliveira. Quer dizer, não era com os apoios nacionais, é que realmente a dimensão do Sr. Manuel Oliveira tinha coisas. Outro exemplo que eu posso dar, Os Mistérios de Lisboa, que é uma obra que eu, pelo menos, tenho o orgulho de ter sido uma ideia minha, pronto, cá, durante 20 anos, sempre quis adaptar o Camilo e, sobretudo, os Mistérios, que achava que aquilo poderia, cinematograficamente, ser uma coisa extremamente rica. Mistérios de Lisboa, neste momento, está sistematicamente em mais de 10 países do mundo em exibição. Quer dizer, as edições vídeos dele
vai desde as chineses, as japonesas, as australianas, a coisa, etc., tirando que estreou em coisas disso tudo. E é um projeto extremamente português, tirado de um, quer dizer, com o Camilo, com os nossos atores, isso tudo. Quer dizer, agora, quando a certa altura se tenta fazer filmes em inglês para conquistar o Hollywood, quer dizer ok, isso é uma coisa de tal maneira absurda e provinciana que isso ainda passa, quer dizer que é ridículo. Mas é para dizer, eu quando falo em termos de artes, portanto, quer dizer, e penso que os verdadeiros artistas têm essa noção que é universal. Agora, há outras linguagens que são mais complicadas. A literatura, por exemplo, tem aquela enorme competição com a da tradução, da língua e, sobretudo, a poesia, mais que inclusivamente, mas realmente a nossa literatura começa a ter já uma posição, quer dizer, em termos universais. Mas quando eu falava da dimensão, tinha a ver com o facto de, em Portugal, provavelmente, a influência e a capacidade de aparecer publicamente em termos artísticos tem menos influência do que em países onde a dimensão... Não? Não. Quer dizer, há talvez maior respeito. Quer dizer, realmente, a intervenção... Influência nesse sentido. Mas eu, no outro dia, estava, quer dizer, aqui há uns tempos, estava a falar com um dos diretores da Gallimard e falávamos... Portanto, eu tenho um autor francês que eu tenho uma enorme admiração, um autor que já morreu há uns anos, que é o Maurice Blanchot. E ele, a certa altura, disse-me: o Blanchot é, apesar de tudo, reconhecido no mundo inteiro. E ele vira-se para mim e disse... Eu falava um pouco disso, quer dizer, da animação do mercado, com os nossos livros, os nossos filmes. Eu dizia: mas, Paulo, tu sabes quantos exemplares o Blanchot vende em termos mundiais, isso tudo? Não, eu disse 3 mil. Portanto, está a perceber? E 3 mil, mas com uma influência enorme. Quer dizer, eu acho que a arte é isto. A arte não é os números. A arte não é... Quer dizer, a arte é deixar, se quiser, sementes para depois, a seguir, e a influência eu penso que a influência houve grandes artistas, de uma certa maneira, que só muito mais tarde é que foram reconhecidos. Não quer dizer que outros, quer dizer, vamos lá ver, eu não estou a falar do Shakespeare ou do Goethe, isso tudo, vamos lá ver, não é? Isto não é uma regra. Sim. O que é fantástico neste domínio da cultura e arte é que não há regras. Isto não é como a parte das finanças. Isto aqui não há regras e, portanto, cada regra que a gente tenta ensinar, quer dizer, é logo transgredida no minuto a seguir. Quando tentamos teorizar de uma maneira, logo a seguir há alguma coisa que nos vem desmentir. O que é absolutamente fantástico, quer dizer, pelo menos no campo em que nós trabalhamos, é que não há certezas. Quer dizer, eu queria dizer uma coisa sobre a dimensão, porque uma das questões ligadas à dimensão, na existência da dimensão e há uma possibilidade hipotética da dimensão, tem a ver com o espaço lusófono. Na verdade, nós sabemos, por exemplo, que a maneira como os escritores de língua espanhola funcionam nos países, na América do Sul, por exemplo, a maneira como eles são apoiados, editados, etc. Sabemos como o Instituto Cervantes tem uma política da língua séria, tem um dicionário da academia respeitado, etc. Nós temos, aparentemente, ainda, e sempre tivemos, e pelos vistos que vamos continuar a ter, a barreira do Brasil, que supostamente seria, enfim, futuramente Angola, mas neste momento não estamos a falar nessas... Agora há uma telenovela angolana que eu nunca vi, mas que me dizem que é imperdível. Mas o Brasil, que seria claramente um espaço onde era possível a cultura portuguesa afirmar-se de alguma forma, e vice-versa. Isso não tem acontecido. Os escritores, por exemplo, falando agora de literatura, os escritores brasileiros em Portugal não vendem nada. Nada. É uma coisa aflitiva. E recentemente um escritor português disse numa sessão pública que não sabia que havia literatura brasileira. Depois do, enfim... Eu disse no Brasil. Depois, por acaso, não foi no Brasil, depois talvez. Sim, então é corajoso. Mas quando a literatura brasileira do século XX é absolutamente fantástica. E, portanto, há uma barreira. Por exemplo, o melhor filme, não sei se foi o melhor filme, mas um dos melhores filmes que eu vi no último ano é brasileiro. É uma coisa chamada O Som ao Redor. Que é um filme
absolutamente fantástico, não tem nada a ver com aquilo que se imagina ser um filme brasileiro. E as pessoas, eu falei com algumas pessoas que o viram em festivais, mas não sei se vai estrear cá. E, portanto, esse tipo de coisas, por acaso sei que, por exemplo, o Tabu, que foi bastante bem acolhido no Brasil, mas são, de vez em quando, há assim uns episódios pontuais. Mas o Brasil, que agora, ainda por cima, agora temos o bendito acordo ortográfico, que supostamente vai resolver tudo, e etc. Mas não funciona, isso não funciona. E esse espaço era um espaço óbvio e ideal, até mais do que o espaço europeu. Eu só queria complementar. Deixe-me só dizer uma coisa. Vamos abrir a conversa a quem quiser fazer uma pequeníssima intervenção ou uma pergunta e, portanto, participar nesta conversa. Depois do Paulo dizer aqui, complementar o que queria acrescentar, façam-me só sinal para eu ver quem quer intervir. Eu só queria dizer uma coisa, já que falando de mercado, eu penso que aí é que realmente é o grande falhanço da política europeia, é não ter, de uma certa maneira, aberto os mercados para a diversificação cultural que existe, quer dizer, a diversificação artística e cultural que existe na Europa. Quer dizer, uma das coisas essenciais que devia ter avançado, quer dizer, e que não avançou, e que não houve sequer capacidade política para avançar, era a obrigatoriedade das televisões públicas passarem, por exemplo, filmes de outros países, quer dizer, de países europeus não nacionais, que teria sido absolutamente essencial para essa abertura de mercado, para que o público de cada um desses países se habituasse a novas linguagens, a novas, se quiser, inclusive o próprio som de falar de cada país. Quer dizer, isso foi o grande, quando há 20 e tal anos se falhou isso como uma imposição, foi talvez o princípio da derrocada da abertura se quiser, sobretudo no cinema, da possibilidade das diversas cinematografias nacionais poderem se expandir e terem reconhecimentos internacionais. E só as mais fortes é que acabam por resistir, ou o resto em pequenos nichos de mercado. Pronto, era só para dizer isso. Faz favor. Peço que se identifiquem só brevemente no início. E a minha pergunta era, meu nome é Sara Pedro, a minha pergunta era a propósito daquilo que referiu ainda há bocado, de associarmos determinados tipos de filmes a países. Estava a falar do caso do Brasil, mas, por exemplo, eu sempre associei... estávamos a falar de cultura ocidental, e se não era possível fazer, mesmo dentro da cultura ocidental, distinguir a cultura europeia da cultura ocidental em oposição à Europa, em oposição aos Estados Unidos, sendo que, por exemplo, os Estados Unidos têm uma indústria, se lhe posso chamar indústria, um bocadinho mais de massas, e a europeia de aquilo que penso que é Aristóteles, que se refere como cultura anime, cultura da alma, e que Steiner também analisa num dos seus livros, não me lembro qual, fazendo essa oposição, se não podemos dizer que existe de facto uma cultura europeia. E outra pergunta muito rapidinho, que é, há um conjunto de textos que são definidos como as raízes culturais da Europa, nomeadamente os clássicos gregos e os clássicos latinos, mas que são vistos como clássicos em todo o mundo. Uma pessoa mexicana ou uma pessoa canadiana vão receber esse texto da mesma maneira, ou de uma maneira semelhante a um europeu. A pergunta é, no caso destes clássicos serem o berço da cultura europeia, então não se pode afirmar que a cultura europeia é do mundo, ou se é preciso revisitar a definição que se dá a estes textos. Obrigada. A pergunta era dirigida ao Pedro Mexia, aos dois. Ao Pedro. Bom, começando pela segunda, é óbvio que um clássico supõe sempre uma certa universalidade. Não faz muito sentido definir como clássico uma obra, nomeadamente literária, que são aquelas, mas também artística, pictórica, etc., que não tenha qualquer espécie de comunicabilidade quando se passa de cultura. Pode ser muito importante na sua zona cultural, mas, na verdade, a experiência que existe dos clássicos, por exemplo, dos textos sagrados, da antiguidade, etc., é que mesmo para contextos completamente diferentes, mesmo sem nós sabermos os códigos exatamente e os significados e a espiritualidade própria daqueles textos, tem sempre alguma comunicabilidade qualquer, literária, mítica, etc. Portanto, nesse sentido, não há distinção entre um clássico europeu ou ocidental e um clássico universal.
Quanto à questão da indústria, nós não falámos aqui de uma, e já não vamos a tempo de falar de uma questão que eu acho que é um bocadinho a doença infantil nas discussões sobre cultura, que é o anti-americanismo. Já não há tempo para falar nisso. Acho que não existe necessariamente essa distinção entre indústria e não indústria por oposição entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. A França tem uma indústria do cinema. Tem um número significativo de filmes que permite ter um cinema de nicho, um cinema de autor, um cinema de meio do caminho, meio da estrada, não é muito bonito, de meio do caminho, e ter um cinema popular, e ter o cinema, e ter comédias, e ter superproduções, e ter os Luc Bessons e não sei o que mais. Aliás, algum desse cinema, curiosamente, agora chega cá e não é muito recomendável. Devo dizer, é uma das experiências, é ver o cinema francês não muito bom e descobrir que realmente o cinema francês, aquilo que nós chamamos de cinema francês são os lugares, é a prateleira de cima do cinema francês. E, portanto, agora, em Portugal, não, a ideia de criar, no caso do cinema, uma indústria é uma ideia completamente absurda, até pela razão que o Paulo já assinalou, que é esse paradoxo, que é os filmes comerciais são filmes que têm pouco sucesso, não só porque são fotocópias de coisas de que existe o original, que é melhor, como porque não tem circulação. E apesar de tudo, um filme, eu sou muito sensível a isso, porque na literatura também é assim, na literatura há os livros que se chamam os long sellers, são aqueles livros que nunca vendem muito, mas todos os anos vendem 100 exemplares, ou 500, ou 1000, seja o que for. E o cinema também tem filmes que nunca estarão entre os filmes mais vistos de nenhum país, mas que vão passando em televisões, mas que vai havendo edições em DVD ou em Blu-ray, que vão estando em festivais e que, portanto, vão tendo uma existência muito maior do que, às vezes, aquela imediata que nós vemos da bilheteira, da estreia, que às vezes é baixa, mas que não é muito significativa. Em relação a isso, também queria dizer que, vamos lá ver, durante anos houve um enorme respeito da indústria americana ao nível de Hollywood sobre o lado da concepção artística do que é o cinema. Durante anos, talvez só nos últimos anos, por questões que podemos analisar, a falta de imaginação começou a imperar. E sobretudo, se eles se impuseram, é que muito rapidamente, é preciso não esquecer também, em termos económicos, quer dizer, foram os primeiros a realmente, por causa da dimensão que eles têm, a poder criar essa indústria. Segundo, estiveram sempre extremamente atentos a essa indústria. Foi a indústria mais apoiada que existe nos Estados Unidos. Quando foi o Plano Marshall, uma das grandes contrapartidas foi realmente o acesso a todos os meios de comunicação e às salas de cinema do cinema americano. A partir daí é que começou a haver, se quiser, a grande invasão do cinema americano. Por outro lado, a inteligência de recuperarem todos os grandes cineastas americanos depois da Segunda Guerra são quase todos europeus. Quase todos. O Fritz Lang, o Otto Preminger, todos eles, a maior parte deles, tirando o John Ford e o Orson Welles, e outros, claro, mas uma grande parte dos grandes, e eles vieram-nos buscar a Europa. Criaram condições para eles próprios se exprimirem, dentro das regras, se quiser, de uma certa... que existem, mas realmente, e sempre foi, e é um cinema que, de uma certa maneira, permite sempre uma grande invenção, mais que os outros. Não é por acaso que os Coppolas, os Scorsese, os estúdios existem ainda. Porquê? Porque aquilo é tão grande que até permite a possibilidade dessa grandeza. É lógico que, ultimamente, tem-se assistido a outra... a esta corrida tecnológica que acabou por destruir, e é uma corrida quase fascisante, instaurada pelo James Cameron, que teve, se quiser, reflexos enormes, por exemplo, na difusão mundial, independente, com os custos que isto acarretou, mas isso é outro discurso. Mas, neste momento, realmente, nós estamos, na arte cinematográfica, a sofrer essa falta de imaginação que começa a haver nos estudos americanos. Embora o reverso dessa medalha seja a grande melhoria da qualidade da ficção televisiva. Exato. E aí, então, refugiam-se. A vantagem, de todas as artes é que há sempre maneiras de ultrapassar, qualquer tipo de crise ou qualquer tipo de situações mais negativas. A arte reinventa-se a si própria, seja qual seja
seja qual for a forma de expressão. Porque é absolutamente essencial para nós todos. Faz favor. Acho que não está ligado. Não parece que já a funcionar. Agora já está é uma a questão de funcionar. proximidade. Eu penso que de facto acabamos por nos fixarmos muito na arte e ficar um bocado restritos relativamente à cultura e gostaria, nesse aspecto, de colocar a seguinte questão. Por um lado, eu acho que nós estamos com imensas oportunidades culturais, nomeadamente em Portugal, nomeadamente recentemente, há situações de ligação entre a arte e o chamado grande público que podem ser muito importantes, instrumentos como, por exemplo, neste momento, a reposição de um programa da 2 sobre os grandes livros é um dos exemplos que eu acho que pode aproximar muita gente de uma série de obras pela maneira muitíssimo bem concebida como está feito. Mas queria colocar-vos a seguinte questão. Pegando numa frase do Félix Ribeiro de manhã sobre nós termos uma visão utópica da Europa contra uma visão realista, até que ponto é que vos parece que Portugal, dentro da diversidade da cultura europeia, que esta manhã foi bastante rico também o diálogo sobre o que é efetivamente o nosso grande desafio na Europa e na projeção que pode ter no mundo, a capacidade de lidar com essa diversidade e dar abertura ao diferente, mas Portugal, já agora na Europa, até que ponto é que vos parece que pode ajudar a fazer uma ponte, ou pode contribuir para uma ponte, entre a visão do Dom Quixote e a do Sancho Panza, para fazer uma ponte também entre a Europa e outros países como os de língua portuguesa. Eu sou Pedro, depois eu posso. Depois disto temos mais esta pergunta, portanto, porque há talvez dizer duas coisas, ou uma e meia, porque realmente a questão dessa ponte com os países de língua portuguesa é de facto a resposta que verdadeiramente ninguém sabe dar, porque tirando um bocadinho na literatura, onde de facto há muitos escritores africanos, nomeadamente, que editam em Portugal e que se tornam conhecidos internacionalmente através de Portugal. Fora disso, há algumas tentativas, neste momento tem havido em Portugal alguma, por exemplo, abertura à arte africana, o António Pinto Ribeiro, etc. Mas não especialmente à lusófona, diria eu, ou não mais do que de outras paragens, mas essa ligação com a lusofonia, na verdade, não creio que se tenha feito. A CPLP não funciona. O grande contributo que tem sido dado, que foi o acordo ortográfico, parece-me, e já o escrevi mais de uma vez, uma fraude. Portanto, não vejo exatamente qual é o papel positivo que Portugal tenha desempenhado ou possa vir a desempenhar, e gostava muito de saber qual é isto. Estou muito curioso quanto a isso. Em relação à outra pergunta, que é o contributo que Portugal pode dar na Europa. Portugal tem um contributo de exemplo que pode dar na Europa, que é uma frase que pode ser ligeiramente irritante no sentido em que pode parecer uma frase de marketing do país, e então, há um lado, de facto, há ICEP da coisa um bocadinho irritante, mas Portugal é um país que tem uma identidade cultural sobredimensionada, ou seja, temos uma cultura muito forte para o país que somos. Temos uma literatura, temos um cinema, temos uma outra expressão cultural que não corresponde, na sua qualidade e na sua importância, à nossa dimensão. Temos certamente uma literatura, pelo que eu conheço, claro, às vezes dizemos coisas um bocadinho absolutistas, mas pelo que eu conheço, temos uma literatura melhor do que a literatura da Holanda, ou da Dinamarca, ou de países que não são grandes países europeus. E isso significa que a identidade portuguesa está muito ligada a uma identidade cultural. Eu acho que embora isso tenha, como digo, um lado ligeiramente irritante, que é um bocadinho de vender canecas com a pessoa e não sei o quê, mas de facto existe uma marca muito grande cultural na afirmação portuguesa do mundo. E eu acho que isso, apesar de tudo, nos distingue
para bem ou para mal, de outros países, onde, que apesar de tudo tem muitas outras coisas. Tem indústrias, tem poderio económico, tem poderio militar, tem peso nas instituições internacionais. Nós não temos quase nada dessas coisas, mas apesar de tudo temos hoje ainda vivos até um conjunto de 7 ou 8 nomes, que são 7 ou 8 nomes do primeiro plano da cultura ocidental, se quisermos, ou da cultura universal. Paulo queria também fazer Não, uma eu só anotação. queria dizer que Depois eu temos acho que tem só mais sido, uma, já estamos eu acho que a tem chegar ao sido final do tempo. um dos grandes falhanços que a gente tem tido é nesse relacionamento com a lusofonia, porque acho que toda a gente fala nisso, mas depois, em termos práticos, acaba por nada se passar. Eu basta ver, se quiser, e por viver lá fora, quer dizer, também, quer dizer, a preocupação que têm, por exemplo, os franceses na relação com o espaço francófono e no relacionamento deles que têm com todos os países de língua francesa na francofonia, inclusive tentando recuperar alguns países de língua portuguesa, como a certa altura Cabo Verde, não é? Isso não tem paralelo no mundo. E isso não tem paralelo, quer dizer, o portuguesa. Instituto de Camões em Portugal não existe, quer dizer, basta ver, como se referiu há pouco, como é que a Espanha e o relacionamento com a América Latina através do Instituto Cervantes e tudo o resto, tem preocupação e a integração que a Espanha ou a França acabam por trazer estes países em relação à Europa. Quer dizer, agora, Portugal nunca fez isso, não se interessa, pelo contrário, quer dizer, em termos, e falo em termos, neste caso, de instituições, e nunca quer dizer, foi realmente um discurso que não só não o fez, como, a certa altura, se arriscou a perder alguns países lusófonos para outras, para a francofonia ou para e realmente é uma das nossas, quer dizer, pode ser um dos graves, quer dizer, problemas que se enfrentarão Portugal, porque de perca, se quiser, quer dizer, de qualidade que poderá ter com o nosso próprio país. Última pergunta breve, por favor. Depois há ainda aquela votação para ver se houve alguma alteração desde o início. Boa tarde, Luís Fragoso. Nós não temos muito público português, mas temos muitos estrangeiros a visitar-nos. E a ideia que eu queria transmitir é assim, a imagem do que é Versalhes, que o próprio público que vai a Versalhes paga a manutenção do espaço. Se não havia hipótese, se era uma estratégia, recuperar grande parte do nosso património fixo, em que criasse condições para os visitantes irem lá, e propriamente durante semanas temáticas, vários artistas estão lá a demonstrar o trabalho ao público. Porque estou convencido que se os estrangeiros fossem, e a gente viu isto na Gaiola Dourada, bastou-se dizer que na Europa foram milhares ver o filme, que em Portugal toda a gente foi ver. Qual era uma oportunidade dos artistas interagirem com o público, principalmente o estrangeiro, que tem uma cultura muito maior sobre artes do que nós, e juntava-se a cultura e a arte. Era uma opinião que... Muito obrigado. Eu posso responder para já dizendo uma coisa. Há países, e neste caso eu falo da França e da Itália, que uma grande parte do turismo é um turismo cultural. Se Paris é talvez a cidade que é da mais turística da Europa, é porque e há dezenas de anos, a preocupação deles foi jogar no turismo de Portugal. Em Portugal é o contrário. O contrário. Tudo se fez para que isso não existisse. Esconderam-se as coisas. Há tesouros, eu falo só em Lisboa, que são absolutamente desconhecidos, inclusive nossos. Não é? Quer dizer, a sacristia, por exemplo, do Hospital São José, coisas assim que ninguém conhece. Quer dizer, são coisas absolutamente fabulosas e isso tudo. Nunca houve essa preocupação. Quer dizer, toda a política que houve nos últimos 20 anos era aquela política de vamos trazer os turistas para as praias, para comer o nosso peixe e para irem ver o fado e para irem a Fátima ou, quer dizer, já agora, ver se o Benfica também joga bem, para irem também ver um jogo do Benfica. Pronto, quer dizer, voltamos, quer dizer, houve um desprezo completo, quer dizer, do que nós podíamos oferecer em termos culturais. Completo. Como é que isso... E, portanto, o próprio turismo que vem cá é um turismo que não foi alertado para isso e que não vem preparado para fazer esse tipo de turismo. Porque realmente nada é feito nesse sentido, porque inclusivamente as próprias agências de viagens nem sequer conhecem. Você pergunta às agências de viagem onde é que é o Museu Nacional de Arte Antiga, é capaz de dizerem que não sabem, ou que lá está. Percebe? Portanto, não há a esse nível nada que foi feito neste país há muitos anos para cá. Muitos anos. Aqui promove-se o país através do Cristiano Ronaldo, através do Figo, através do Zé Mourinho ou agora a Joana Vasconcelos. Está a ficar para a saída. Mas mais nada.
Quer dizer, agora, quer dizer, para se fazer isso, que é absolutamente essencial, é uma das batalhas que nós temos, nós agentes culturais, é que isso fosse possível, mas isso depende também de uma completa, quer dizer, mudança, quer dizer, de paradigma na cabeça destes senhores, sobretudo quem está à frente do turismo. Quer dizer, eu tive uma conversa no tiro com o secretário de Estado de Turismo que vocês nem acreditam, acabei a insultar, claro. Quer dizer, mas é que nem acreditam, percebes? Nem acreditam, é só para dizer, quer dizer, é lógico que isso acabou no pastel nata. Pronto, é só para perceberem. Muito bem, só mais uma coisa antes de irmos embora. Tem aí o aparelhinho, a pergunta é a mesma, se calhar transformou-se um bocadinho. A pergunta inicial era, existe uma cultura europeia? A conversa andou muito à volta de se existe uma política cultural europeia, mas cada um interpretará como entender. Existe uma cultura europeia, sim ou não? Sim, o 1, 2, o não, e comparamos depois os resultados com os resultados da primeira votação que fizemos logo no início desta sessão, para ver se houve mudanças significativas depois desta conversa que tivemos aqui, em que se falou de muita coisa. Vão aparecer os resultados, já vos direi, e houve da primeira para a segunda votação, houve um decréscimo do sim, e o não agora venceu a votação. Portanto, creio que se falou mais de política cultural do que de cultura. O não acabou por sair vencedor depois desta conversa. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Paulo Branco. Obrigado, Pedro Mexia.